Olá, meu querido, olá, minha querida, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma aula do EJE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Hoje nós estaremos estudando a aula de número 9, que será sobre Deus, vendo sobre o conceito e provas filosóficas de sua existência. E os objetivos específicos da aula 9 são analisar o conceito de Deus apresentado pelo Espiritismo, refletir sobre as provas filosóficas da existência de Deus e refletir sobre o significado da crença em Deus em nossas vidas. O homem que desconhece Deus e não quer saber que forças, que recursos, que socorros dele promanam, esse é comparável a um indigente que habita ao lado de palácios cheios de tesouros e se arrisca a morrer de miséria diante da porta que lhe está aberta e pela qual tudo o convida a entrar. A crença em Deus se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias, de todas as crenças. A questão de Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre nossas cabeças, e cuja solução se liga, de maneira restrita, imperiosa, ao problema do ser humano e de seu destino, ao problema da vida individual e da vida social. O conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida, é o que há de mais essencial, de mais necessário, porque é Ele que nos sustenta, nos inspira, nos dirige, mesmo a nossa revelia. Poder-se-ia argumentar que a crença em Deus resulta da educação recebida, consequência das ideias adquiridas. Entretanto, esclarecem os espíritos da codificação o seguinte: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Refletindo a respeito, Kardec nos elucida em seu comentário. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Deus nos fala por todas as vozes do infinito, e fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias, com estes característicos majestosos que se chamam oceanos, montanhas e astros do céu, e por todas as harmonias doces e graves que sobem do imo da terra ou descem dos espaços etéreos. Fala ainda no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação, quando os ruídos discordantes da vida material se calam. Então a voz interior, a grande voz, desperta e se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino escondido em toda a alma humana. A história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau intelectual dos povos e de seus legisladores, correspondendo aos movimentos civilizadores, à poesia dos climas, às raças, à florescência de diferentes povos, enfim, aos progressos espirituais da humanidade. Descendo pelo curso dos tempos, assistimos sucessivamente aos desfalecimentos e tergiversações dessa ideia imperecível, que, às vezes fulgurante e outras vezes eclipsada, pode, todavia, ser identificada sempre nos fastos da humanidade. Liga-se estreitamente à ideia de lei e, assim, a de dever e de sacrifício. A ideia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à ordem, à harmonia, à elevação dos seres e das sociedades. Eis porque,
Logo a ideia de Deus se enfraquece, todas essas noções se debilitam, desaparecem pouco a pouco, para dar lugar ao personalismo, à presunção, ao ódio por toda autoridade, por toda direção, por toda lei superior. Diremos, pois, que desconhecer e desprezar a crença em Deus e a comunhão do pensamento que a ele se liga, seria, ao mesmo tempo, desconhecer o que há de maior e desprezar as potências interiores que fazem a nossa verdadeira riqueza. Seria calcar aos pés nossa própria felicidade, tudo o que pode fazer nossa elevação, nossa glória, nossa aventura. A ideia de Deus impõe-se por todas as faculdades de nosso espírito, ao mesmo tempo que nos fala aos nossos olhos os esplendores do universo. A inteligência suprema revela a causa eterna, na qual todos os seres vêm aurir a força, a luz e a vida. Aí está o Espírito Divino, o Espírito Potente, que se venera sob tantas denominações, mas sob todos esses nomes é sempre o centro, a lei viva, a razão pela qual os seres e os mundos se sentem viver, se conhecem, se renovam e elevam. A crença em Deus é, além disso, questão essencial para o entendimento da doutrina espírita. Entretanto, para elucidar esse assunto de tão magna importância, temos agora recursos mais elevados que os do pensamento humano. Temos o ensino daqueles que deixaram a terra, a apreciação das almas que, tendo franqueado o túmulo, nos fazem ouvir, do fundo do mundo invisível, seus conselhos, seus apelos, suas exortações. Verdade é que nem todos os espíritos são igualmente aptos a tratar dessas questões. Nem todos estão igualmente desenvolvidos. Não chegaram todos ao mesmo grau de evolução. Acima, porém, da multidão das almas obscuras, ignorantes, atrasadas, há espíritos eminentes, descidos das esferas superiores, para esclarecer e guiar a humanidade. Todos aqueles cujos ensinamentos têm reconfortado as nossas almas, mitigado nossas misérias, sustentado nossos desfalecimentos, são unânimes em afirmar, em repetir, em reconhecer a alta inteligência que governa os seres e os mundos. Eles dizem que essa inteligência se revela mais brilhante e mais sublime à medida que se escalam os degraus da vida espiritual. Assim, nos esclarecem os espíritos superiores na primeira questão de O Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária, ou seja, primeira, de todas as coisas. Pode-se levar mais longe do que temos feito a definição de Deus? Definir é limitar. Em face deste grande problema, a fraqueza humana aparece. Deus impõe-se ao nosso espírito, porém escapa a toda análise. O ser que enche o tempo e o espaço não será jamais medido por seres limitados, pelo tempo e pelo espaço. Querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo. Para resumir tanto quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, diremos que Ele é a vida, a razão, a consequência em sua plenitude. É a causa eternamente operante de tudo o que existe. É a comunhão universal onde cada ser vai sorver a existência a fim de, em seguida, concorrer na medida de suas faculdades crescentes e de sua elevação para a harmonia do conjunto. Desde a organização do mais pequenino inseto e da mais insignificante semente, até a lei que rege os mundos que circulam no espaço, tudo atesta uma ideia diretora, uma combinação, uma previdência, uma solicitude que ultrapassam todas as combinações humanas.
A causa é, pois, soberanamente inteligente. Constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga de uma causa mesmo quando ela se conserva oculta. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária, primeira, é conseguintemente uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária, primeira. Aquela inteligência superior é que é a causa primária, primeira de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Pois bem, lançando o olhar em torno de si sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se sustente que há efeitos sem causa. A harmonia existe no mecanismo do universo. Patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas? Pois é, gente, estudarmos e falarmos sobre Deus é bastante limitante para a nossa ideia humana, para a nossa condição humana, não é mesmo? Na condição em que estamos nesse momento, não há como nós entendermos Deus. Nós podemos tentar aproximar a ideia de Deus de nós, quando nós o chamamos de Deus Pai, o chamamos de Deus a Mãe, o entendemos como uma mãezinha divina, um paizinho divino, mas Deus é muito mais do que isso. Quando nós estamos estudando as obras básicas, a gente costuma ler muito rapidamente e sem compreender muito bem, não é mesmo? Quando nós estamos lá a primeira vez lendo as obras básicas. Geralmente lá a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é essa questão que é Deus, a gente lê assim, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é assim? E aí a gente fica pensando, como é que é? Não, depois eu vou ler a próxima pergunta. E aí depois, quando a gente vai raciocinando mais, que a gente vai estudando um pouco melhor, que a gente vai procurando evoluir através dessa leitura, que a gente vai entendendo que as obras básicas não são apenas para uma leitura comum e teórica, e sim para um estudo profundo, que é o que nós viemos tentando fazer através aqui do ESD, não é mesmo? A gente vai lá e lê, que é Deus? Aí a gente vai ler com compreensão, procurar ter esse entendimento. Aí a gente vê a resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência. Se a gente for olhar a etimologia da palavra inteligência, a palavra inteligência significa saber escolher dentre.
E aquilo que é supremo, e sendo essa inteligência suprema, aquilo que é supremo é aquilo que não pode ser superado, que é absoluto. Então, Deus é mais que pai, é mais que mãe, é mais que tudo que a gente pode entender. Deus é a inteligência suprema. É aquele ser que sabe escolher dentro de forma absoluta. E Deus é o amor supremo. E toda a compreensão que nós tivermos sobre Deus na nossa condição humana, nesse momento, nós não vamos conseguir abarcar, alcançar a potência do que é Deus. Mas nós podemos aproximar esse ser que é puro amor para perto de nós. E se nos facilita mais entendermos como Deus, Pai, Mãe, que assim seja. Se nos facilita mais entendermos como Pai, que assim seja. Se nos facilita entendermos mais como Mãe, que assim seja. Mas que se saiba que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, sendo Deus a inteligência suprema, não há como equipará-lo a mais nada. Esse ser não pode ser equiparado a mais nada, porque ele é supremo. Se ele é a causa primária, ele é incriado, ele já existia desde sempre. E aí, não há como nós compreendermos isso se nós ficarmos conjecturando, né? Buscando as nossas próprias respostas. Nós temos que assimilar que isso já vinha na nossa consciência, não é mesmo? Até mesmo lá os selvagens, como diz aqui no nosso texto que nós vimos, no texto do estudo, não é? Até mesmo os selvagens que nunca foram ensinados sobre a existência de Deus, eles já tinham a consciência de que havia esse ser supremo, essa inteligência que governa o todo, que há algo maior. O ser humano, por mais incrédulo que seja, ele sabe que há algo maior que domina todas as coisas, que criou todas as coisas, que fez todas as coisas. Nós temos essa consciência dentro de nós, não é? Então, essa inteligência suprema é esse amor infinito que nos guia, que nos criou, que criou todas as coisas, que está sempre disposto a nos auxiliar, a nos abençoar, a cuidar de nós, a nos guiar. Então, meus queridos, essa é só a nossa primeira aula sobre esse tema, né? Sobre Deus. E nós vamos ter outras aulas ainda sobre essa questão dos atributos da divindade, de quem é a divindade, né? Desse ser supremo que nos governa, que nos guia, que nos auxilia, que nos abençoa, sobre a sua providência, enfim. Mas é apenas uma pincelada essa primeira aula, para que a gente vá reflexionando, né? Refletindo sobre a existência desse ser maior que muito nos ama, que nos cuida, que nos guarda. E aí, para nossa conclusão da aula, eu vou me utilizar aqui do anexo que temos no próprio estudo, para que a gente possa refletir um pouquinho mais. É sobre provas da existência de Deus e é uma mensagem do livro Pai Nosso, pela psicografia de Chico Xavier e pelo espírito Meimei, a querida Meimei. E aí, essa mensagem, Existência de Deus, diz o seguinte: conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se: quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu?
Pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Que lindo, né, gente, essa página que Meimei traz para nós. Certamente que as obras divinas, as obras de Deus, elas não podem ser comparadas às obras humanas. São muito grandiosas. E nós as vemos no colorido das flores, nas verduras tão gostosas que nós plantamos nas nossas hortas e colhemos para o nosso alimento, para o nosso sustento, na iluminação de um dia maravilhoso de sol, no céu azul, na chuva que cai cariciosa sobre a terra, nas bênçãos da vida de todos os seres que existem, nas nossas próprias vidas. Então é inegável que Deus existe, não é mesmo? E é isso que Meimei vem nos dizer aqui através dessa página que ela nos traz e que ela nos deixa tão lindamente para a nossa reflexão. Assim, então, vamos encerrando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam refletir sobre o tema. Ela é uma aula mais curta, mas uma aula muito importante, que nós precisamos refletir profundamente sobre essa questão da existência de Deus e da prova de que Ele existe e Ele está gravado em nossa consciência, a consciência de todos nós como seres eternos que somos. Deixo um beijo no coração de todos. Recordo-os que toda segunda-feira às 19 horas nós temos nova aula aqui no canal Universo da Mulher. E também os convido para que nas quartas-feiras às 21 horas venham ter conosco, para que juntos possamos buscar iluminação para o nosso lar através do Evangelho no Lar, onde sempre podemos contar com a presença amorável de toda a espiritualidade maior. Agradeço pela agradável companhia de todos e todas e me despeço. Boa noite, queridos. Fiquem na paz, que Jesus, que Maria Santíssima e todos os benfeitores espirituais nos abençoem rica e abundantemente e que nós estejamos sempre abertos à compreensão desse grande amor.